Estudo Bíblico, Atos 23, verso 1. Com toda boa consciência. A consciência é a percepção interior que testifica junto à nossa personalidade no tocante ao certo ou errado de nossas ações. Uma boa consciência diante de Deus dá o veredito de que não temos ofendido nem a Ele, nem a sua vontade. A declaração de Paulo, provavelmente com referência à sua vida pública diante dos homens, é sincera. Note Filipenses 3,6, onde ele declara: segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Antes da sua conversão, ele chegou a crer que praticava a vontade de Deus ao perseguir os crentes. Capítulo 26, verso 9. A dedicação de Paulo a Deus, sua total resolução em agradá-lo e sua vida irrepreensível, até mesmo antes da sua conversão a Cristo, deixam envergonhados e julgados os crentes professos que se desculpam da infidelidade a Cristo, alegando que todos pecam e que é impossível viver diante de Deus com uma boa consciência. Verso 2. Sumo sacerdote Ananias. Filho de Nebedeu, ele era conhecido como um homem ganancioso, insolente, cruel e violento, que governou de 48 a 59 depois de Cristo. Este não é o anterior Anás de João 18, verso 13. O verbo traduzido por bater é usado para referir-se ao ato do povo bater em Paulo, capítulo 21, verso 32, e os soldados baterem em Jesus, Mateus 27, verso 30. Não se tratava apenas de dar tapas no rosto, mas de fortes golpes. Cumpriu-se a denúncia profética de Paulo ao ser assassinado em 66 d.C. pelos sicários, por dar seu apoio a Roma. Verso 3. Parede branqueada. Os túmulos eram frequentemente branqueados para fazê-los apresentar boa aparência, ainda que seu estado verdadeiro fosse outro. Ezequiel 13, versos 10 a 16, Mateus 23, versos 27 e 28. Paulo deu um epíteto adequado a um oficial corrupto. Contra a lei. Ofendido pela violação flagrante da lei judaica por parte do sumo sacerdote, lei pela qual Paulo tinha de ser julgado e pronunciado culpado antes de ser punido, Deuteronômio 19:15, ele explodiu de raiva. Quando Jesus foi espancado de modo semelhante em violação da lei, ele reagiu calmamente, perguntando pelo motivo da ação. João 18, 23. A reação de Paulo foi errada, como logo em seguida admitiu, verso 5, pois embora homem perverso, Ananias ainda exercia o ofício ordenado por Deus e devia ser respeitado em função do posto que ocupava. Verso 4. Injuriando. Os que se encontravam próximos a Paulo o repreenderam pelos fortes termos usados contra o sumo sacerdote de Deus. Injuriar é a mesma palavra usada em João 9, 28 para descrever as observações de injúria dos líderes judeus feitas ao homem cego a quem Jesus curara. Pedro usou o termo para falar da agressão que Jesus suportou. 1 Pedro 2, 23. Verso 5. Não sabia. Paulo não reconheceu Ananias como sumo sacerdote, e há várias especulações sobre esse tema, já que não há nenhuma explicação específica. Alguns comentaristas acham quase impossível Paulo não ter reconhecido o sumo sacerdote. Existe a possibilidade de que Paulo estivesse falando com ironia. Não sabia que um homem desse pudesse ser sumo sacerdote. Ou então, que Paulo, por sua deficiência visual, Atos 9, versos 8, 17 e 18, 14, verso 9, Gálatas 6, 11, não tivesse distinguido o sumo sacerdote. Verso 6, saduceus, fariseus. Esta conduta arbitrária e ilegal do sumo sacerdote fez Paulo perceber que não poderia esperar um interrogatório justo do Sinédrio. Portanto, ele recorreu a um estratagema para dividir seus oponentes.
pois percebeu a mistura desses dois grupos no conselho que o julgava. Estes grupos emergiram durante o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Eles tinham opiniões políticas e religiosas diferentes. Paulo aproveitou a oportunidade para enfatizar suas diferenças, identificando-se como um fariseu e um crente na ressurreição dos mortos, contra os saduceus que negavam a ressurreição e a existência de anjos e espíritos. Mateus 22, versos 23 a 32. Verso 9. Escribas da parte dos fariseus. Estes eram mestres, intérpretes especialistas da lei dos judeus. O desacordo teológico deles com os saduceus era tão intenso que estavam dispostos a defender Paulo, apesar dele ser o líder da odiada seita dos cristãos. 24, verso 5. Verso 11. O Senhor pondo-se ao lado dele. A quinta das 6 visões recebidas por Paulo em Atos, capítulo 9, versos 3 a 6, 16, de 9 a 10, 22, 17 a 18 e 27, de 23 a 24, sendo que todas elas aconteceram em momentos cruciais do seu ministério. As experiências vividas aí fizeram Paulo sentir que seus piores pressentimentos sobre os sofrimentos em Jerusalém, capítulo 20, versos 22 a 24, estavam para se cumprir. Testemunho Roma. Jesus encorajou Paulo dizendo-lhe que o seu desejo, Romanos 1, de 9 a 11, 15 e 23, de visitar Roma lhe seria concedido. Verso 12, juraram. Literalmente, anatematizaram-se. Gálatas 1, versos 8 e 9, e desse modo invocando o juízo divino caso falhassem. 1 Samuel 14, 44, 2 Samuel 3, 35, 19, verso 13, 1 Reis 2, 23, 2 Reis 6, 31. O juramento dos 40 é símbolo do anátema assumido pela nação israelita na morte de Jesus. Mateus 27, 25. Esse risco, entretanto, não deteve os fanáticos. Versos 14 e 15. Principais sacerdotes e anciãos. Uma parte do Sinédrio apenas, capítulo 25, 15. Os judeus conspiradores ficariam de tocaia entre a Torre de Antônia e a casa do concílio para arrebatar Paulo à guarda romana, matando. Embora o plano tenha falhado, esses judeus sob juramento não chegaram a morrer de fome, pois a casuística dos escribas tinha meios de desobrigá-los de tais votos. Verso 16. Filho da irmã de Paulo. A única referência clara na Escritura à família de Paulo para outra possível referência, veja Romanos 10, versos 7, 11 e 21. Não se sabe porque ele se encontrava em Jerusalém, longe da casa da sua família em Tarso. Igualmente, não fica evidente porque ele quis advertir seu tio, pois a família de Paulo possivelmente o havia deserdado quando se tornou cristão. Filipenses 3, 8. Entrou na fortaleza, avistou a Paulo. Uma vez que Paulo não estava preso, mas somente sob custódia, ele podia receber visitas. Verso 20, inquirir. O plano projetado foi de abrir de novo o caso no Sinédrio e pedir a Lísias que trouxesse Paulo da torre para o Sinédrio. Versos 23 e 24. A hora terceira da noite, entre as 21 e 22 horas. O tribuno, percebendo que tinha em suas mãos uma situação explosiva, determinou resolver o problema enviando Paulo sob pesada guarda ao procurador romano na capital de Cesareia. Os soldados eram legionários, homens da tropa de elite do exército romano. A cavalaria era um destacamento da cavalaria da força, e os lanceiros ou arremessadores de dardos eram soldados não tão fortemente armados quanto os legionários. Existiam muitos meios pelos quais Deus poderia levar Paulo para Cesareia, mas ele escolheu usar o exército romano.
Lísias enviou quase a metade da força de 1.000 homens, mostrando quão seriamente encarava o levante contra Paulo. Verso 26, governador Félix. Félix tinha sido escravo e, como homem livre, tinha ascendido a uma influente posição no governo romano. Em 52 d.C., o imperador Cláudio enviou-o como governador a Cesareia. Este era o mesmo cargo que Pôncio Pilatos ocupava na época do julgamento de Jesus. Os judeus tinham muita liberdade para governar a si mesmos, mas o governador romano administrava o exército, mantinha a paz e arrecadava impostos para Roma. Félix era chamado de Excelentíssimo Félix, capítulo 24, verso 2, durante a sua administração de 8 anos. O historiador romano Tácito disse que Félix ocupava a posição de um rei enquanto tinha a mente de um escravo, saturada com crueldade e lascívia. História 5.9. Verso 27. Por saber que ele era romano. Na realidade, Lísias não soube disso antes de Paulo ser preso. Lísias tentou retratar-se da melhor maneira possível diante do governador. Por essa razão, omitiu também a menção de sua ordem de açoitar Paulo. Capítulo 22, versos 25 e 26. E sua equivocada suposição de que o apóstolo era o notório assassino egípcio. Capítulo 21, verso 38. Verso 29. Coisas referentes à lei. O fato de não ter mencionado nenhum crime contra a lei romana foi equivalente a declarar Paulo inocente. Verso 30. Acusadores, na tua presença. A cilada contra a vida de Paulo indicou que qualquer audiência a mais em Jerusalém representava perigo, o que exigia então que Lísias encaminhasse a questão a Félix. Verso 31. Antipátride, posto militar romano cerca de 64 quilômetros de Jerusalém. Viajantes que se deslocavam de Jerusalém para Cesareia muitas vezes descansavam ali. Ir de Jerusalém até lá em uma noite, verso 32, teria sido uma marcha excessivamente desgastante para os soldados que iam a pé. Verso 34. De que província ele era? Félix necessitava determinar se ele tinha jurisdição para ouvir o caso de Paulo da Cilícia. Nessa época, a Judéia e a Cilícia encontravam-se sob o legado da Síria. Por isso, Félix tinha autoridade para ouvir o caso do apóstolo. Verso 35. Pretório de Herodes, residência oficial de Félix na Cesareia. Herodes o Grande fizera de Cesareia a capital de toda a Palestina e edificara um palácio nesta cidade. Essa residência real fora tomada pelos governadores romanos e transformada em residência deles e sede das atividades administrativas.